Abra as vossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 24. 7, versículo de número 24. Vamos lá fazer leitura? E o texto da minha Bíblia diz assim, ó, a mulher Ciro-fenícia. E levantando-se, partiu dali para o outro lado da terra, de Tiro e Sidom, tendo encontrado numa casa, queria que ninguém soubesse que estava ali, queria se ocultar, porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, porque uma mulher cuja filha estava possuída pelo espírito imundo e tendo vivido assim durante sua vida toda, prostou aos pés dele, e esta mulher era grega, de origem sinaferícia, e rogou-lhe que explicasse ou curasse a sua filha endemoniada. Mas Jesus lhe disse, deixai primeiro que se farte os filhinhos, porque não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançar os cachorrinhos. Capítulo 28. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também não comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor? Então disse, por causa desta palavra, pede-lhe. E os demônios saíram da sua filha, voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio deitou. Mas se nós pararmos para observar toda a Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento só tem duas citações falando sobre demônios. Uma delas está lá no livro de Levítico, capítulo de número 17, versículo 7. E a outra está lá no livro de Salmos 106, capítulo de número 37. Se você parar para observar, louvado seja Deus, é um negócio que andava meio escondido, já existia. Mas é como não queria que falasse, era como os demônios era algo proibido de ser comentado. Só quando nós paramos para folhear a Bíblia e nós começamos a ver agora no Novo Testamento, não existe mais duas citações, há mais de 70 citações sobre essa nova, louvado seja Deus, falando sobre demônios. Mas sabe o que é que eu comecei a entender? Quando eu estava ali no meu banheiro, eu comecei a entender, meu pastor, que realmente é isso que o diabo quer. O diabo queria ficar escondido, ele queria que ninguém falasse. Porque eu aprendi o que não é visto não é lembrado. Então tinha que ficar em oculto. Só que a Bíblia fala lá de João, 1 João, capítulo 8, versículo de número 3, ele começa a liberar uma ordem. Ele diz assim, ó, é para isso que o Filho do Homem se manifestou. É para isso que o Filho do Homem se manifestou, para destruir todas as obras de Satanás. É agora que começa. Agora Satanás não está mais oculto, não. Quando Jesus vem, Satanás perde o ninho dele. Sim. Quando Jesus vem, Satanás que estava alojado, ele começa a ser desalojado. Então, eu começo a observar que os profetas... sabe o que é que acontece? Os profetas do antepassado não falavam de demônio. Os reis não falavam. As casas estão sendo, louvado seja Deus, destruídas, e não tem ninguém para levantar para repreender. Só que aí se levanta Jesus e diz, o Filho do Homem se manifestou para que as obras do diabo fossem destruídas. Só que aqui nesse capítulo de número 8,
1 João, 3, eu estou vendo uma ordem liberada do céu. Sabe por quê? A Bíblia fala que não tem, pastor, como Jesus passar em um ambiente desse e ninguém vê. Quando Jesus agora aparece, sabe o que acontece? As crianças que começam a se jogar no fogo, porque o que estava oculto começa a sair para fora. A ordem já foi dada. Com a ordem dada, ei, não tem mais como se esconder. Quem tem a presença é diferente. Vou dizer de novo porque você nem... Quem tem presença é diferente. Eu não aceito estar em uma igreja e Satanás balhar comigo. Eu não aceito. Eu não aceito. Tem um pastor em Candeias que não me suporta. Sabe por quê? Ainda bem que eu não dei nome. Estou em um culto de avivamento de mistério. Se levanta um demônio lá, dizendo que era demônio, quebra tudo. E aí, pegava as obreiras e começava a bater. Eu olhava para a cara do pastor e dizia, vai fazer nada não? A Bíblia fala que quando Jesus... Me repreenda se eu estiver errada, viu? Para os 12 ele teve que liberar o dom, mas Jesus tem. Você não entendeu não? Vou repetir. Quando Jesus chamou os 12, ele capacitou e deu autoridade para repreender demônios. Só que quando Jesus chega no arraial, ele é. Então Satanás, se eu estiver no ambiente, me perdoe, mas no ambiente que eu estou, Satanás não pode balhar não. Eu não tenho sido rejeitada, caluniada, perseguida. Eu não tenho sido, irmão, criticada para Satanás entrar em um culto desse e bailar e dançar. Aqui não. Ei! Os profetas estão calados. O problema está acontecendo e está todo mundo calado. Só que quando Jesus vem, quem estava oculto começou a se revelar. As crianças que eram endemoniadas se revelaram. Ei! As pessoas que estavam possessos de demônio começavam a mostrar, porque não tem como o ambiente ter a presença e continuar possesso. Ei! Disse que quando Jesus aparece, gente, não foi pouca coisa não. Foi uma enxurrada. Foi diversos tipos de demônio. Era sepulcros. Jesus chegou quebrando tudo, acabando com tudo. E em umas dessas aqui, que os demônios se manifestam, que as crianças se jogam em fogo. Tem uma mulher que é chamada, a Bíblia fala, o texto fala que ela não é mencionada pelo seu nome, mas ela é mencionada pela sua fé. Muitas vezes o nome não interessa quando se tem graça. E o texto diz que essa mulher agora, ela escuta os milagres, meu pastor, que Jesus está fazendo, e ela diz, eu vou atrás de Jesus. Mas o que eu achei interessante é que essa mulher está em casa, e ela disse assim, eu vou atrás da direção certa. Você não pegou não, eu vou atrás da direção certa. E uma dessa, ela está em casa, é igual a você. Você poderia estar em casa. Você poderia não estar aqui, mas você está.
O lar, enquanto você está aqui, Deus está dizendo: eu estou quebrando o laço lá. O que é que aquela mulher faz? Ela toma a decisão certa. Mas como eu disse anteriormente, o texto, ele não menciona nomes. Não. E o texto ainda diz que ela é nossa irmã, porém, fora. Sirafenia, cananeia, grega, adoradores de espíritos. Mas eu entendo e aprendo com essa mulher. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Ela serve todo o tempo aos seus deuses e nada acontece. Tá na igreja há 10, 3, 4, 5 anos e tá vivendo a vida que tá, e vem pra cá perguntar o que é que tá acontecendo com o altar. Tá acontecendo é que o erro tá com você. Você quer botar? Eu aprendi, me repreenda se eu estiver errado. Mas eu aprendi, pastor Alex, que servir é opcional e é individual. E aquela mulher serviu aos demônios a sua vida inteira. Só que teve um dia que ela disse: hoje não, hoje eu vou atrás desse Jesus. Tá vendo? Aí você entrou aqui e disse assim: ó, eu vou parar porque Márcia não me saudou. Eu vou continuar porque eu vim atrás de Jesus. Servir é opcional. E aprendi também que cada um recebe segundo semeia. Aí você chega no altar com essa adoração pequena, com esse choro fingido, e quer que o Senhor lhe devolva o que você não deu para Ele. É bem conhecido esse texto. Só que a Bíblia diz que ela tem a sua filhinha endemoniada. E nesse contexto, sabe o que é que eu vejo? Que realmente Satanás quer que você fique dentro de casa. O que vem, pastor Alex? É para te deixar dentro do quarto preso. A calúnia, a humilhação é só para lhe parar, não. É para lhe deixar dentro do quarto estacionado. Sabe por quê? Livro de Juízes, capítulo 12. A Bíblia fala que os eflanitas e os gilealistas, sabe o que é que eles fazem? Eles querem matar Jefité queimado dentro de casa. Meu Deus está dizendo: é por isso que eu te trouxe para esse culto. Porque dentro da tua casa tinha um laço preparado. Mas através deste culto hoje, eu quebrei o laço. E enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá, viu? Vamos lá, para finalizar. O texto diz que aquela mulher que servia a deuses estranhos era de uma conduta, mesma terra, mas conduta diferente. Serve a deuses estranhos. E nós que somos gentios, somos cristãos, tem muita gente que não é conhecido mais pelo brilho. Tem gente que é conhecido pelas vestes. E se tem uma coisa que eu gosto é quando o céu apresenta. Porque quando o céu apresenta é diferente, viu? E o texto diz que está aqui Jesus, André, e eles estão indo fazer, sabe o quê? Descansar. Sabe por quê? E Pedro, sabe por quê? Eles entendem que mesmo no meio da sua correria, eles precisam descansar, pastor. Eu vim aqui para falar para a tribuna: você não é Mulher Maravilha.
Você não é Superman. Se Jesus, que é homem e é espírito, ele decide que tem que descansar, e você que é carne. Mas sabe o que eu entendo? Uma coisa que me chama a atenção, mesmo nas minhas férias, que Jesus está no momento de descanso. Ó, quando o reino me chama, eu estou disponível. Vou repetir, mesmo que eu queira descansar, mas se uma alma chega, eu preciso atendê-la. O texto diz que Pedro e André e Jesus estão andando, e diz o texto que também é uma terra aonde é cheia de idolatria. Mas Jesus acha uma casa para descansar, e ele vai para lá porque ele acha que lá, como um povo é tudo para parte errada, não vai procurar ele. Mas aí é que ele se engana, que aí vem esta mulher que está sabendo que Jesus está indo para Sidom, e a Bíblia fala, mas o que ainda me chama a atenção é que aquela mulher, ela não vai de qualquer jeito. Enquanto quem é crente quer se levantar, quer se apresentar de qualquer forma, aquela mulher tinha uma preocupação como é que ela ia se apresentar diante de Jesus. Se ela não servia, ela poderia ir do jeito que ela estava? Ela disse não. Se eu for assim, ele não vai me receber. Sabe o que é que aquela mulher faz, pastor? Ela pega uma roupa, vamos dizer, ela pega a sua roupa de crente, sua roupa de bispa, seu manto, e disse assim, ó, vou lá ver Jesus. Aí tá André e Pedro e Jesus indo descansar, porque a carne precisa. Só que no meio do caminho, vem essa mulher gritando. Eu já começo a entender que não tem como Jesus chegar num ambiente e passar desapercebido. Não tem como Jesus entrar na casa e a presença dele não ser notada. Não é sobre o ambiente, é sobre a presença, é sobre quem chegou, pastor. Já foi dito isso aqui. Só que Jesus continua andando. Por quê? Porque uma coisa que Jesus te deu, pastor Alex, e ninguém pode tomar, sabe o que é? É identidade. Não, vou repetir. Jesus deu a cada um identidade própria. Não adianta querer bailar como a bispa, querer pular como a... Você tem identidade. Você alabandarabaia. Você tem identidade. Pedro diz, aprender de mim. É de mim. A referência é Jesus, não é eu. Eu quero ser usada como a pastora. Elias disse, não, eu quero unção dobrada a mais que ele. Não é igual. Não sei se será minha última vez neste lugar, mas um bocado de xerox dentro da igreja. Todo mundo canta igual, todo mundo prega igual. Ei, o céu tem pra dar. Estandai a Súria. O céu é assim, ó. Sabe o problema da geração? É porque não quer cavar poço. Sabe qual é o problema da geração? Não quer cavar poço. Então eu vou ser igual a Alex. Aí pega a marcha, mas a identidade é dele. O que acontece? Nem direta não, viu, irmão? Que quando eu recebi essa palavra, eu disse, Jesus é isso aqui. Ele disse,
A Bíblia fala que ela vem com roupa de gentios, até voz de gentios. Só que o Senhor lhe deu identidade, lhe deu voz, lhe deu nome. Sabe o seu apelido? Pare de querer ser a outra ou outro. E aí vem, ó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que o texto diz que Jesus continua andando. O texto diz que Jesus continua andando. Às vezes o cenário parece improvável, porque Deus tem várias maneiras de falar. Ele não fala, mas algum sinal ele dá, porque aquela mulher continua atrás dele. Eu me ouso a dizer que quem sabe o que quer não vai parar por conta de crítica, não vai parar por conta de levante, não vai parar porque alguém está apontando, porque fez panelinha no grupinho, não vai parar porque quer Jesus. Isso é para quem quer Jesus, porque quem não quer Jesus, qualquer motivo é motivo de parar. O texto diz que Pedro e André até se comovem. Diz assim: mestre, tu não quer ser incomodado? Mas tu não está vendo que se tu não atender esta mulher, a multidão vai começar a vir e te procurar e te aborrecer? Atende logo ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou no meio dessa situação. Eu estou levantando pessoas para te ajudar em oração. O que você está precisando não vem só entre você e Jesus, não. Vem entre você, Jesus, e mais alguém que ele vai levantar para interceder por você. E ela continua rogando: Jesus, filho de Davi, tende-lhe compaixão de mim. O texto não diz que Jesus não fala com ela. E ela continua aplicando a Deus ajuda. Quando os discípulos pede que despede, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: mas eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do meu Pai? Deixe que ela clame, até porque a voz dos meus filhos eu conheço. Deus sabe quem é filho. Deus sabe quem é criatura. Deus conhece. O problema é que não adianta chegar na presença dele com uma adoração que não é sua. Não vai ter resposta. Não adianta chegar com clamor que não é seu, com a voz que não é sua, porque pai conhece a voz de filho. Abre a boca para você ver aí e pede a ele, para ver se ele não vai dizer: isso aí é Mônica, eu conheço. Pai conhece a voz do seu filho. Jesus hoje está dizendo para alguém: toma a sua identidade, porque o que eu tenho não é igual ao outro, é seu, é único. Texto diz que agora Jesus olha para aquela mulher, e quando Jesus olha para aquela mulher, ela pede-lhe socorro, e aquela mulher começa a conversar com Jesus. Ela diz assim: eu tenho em casa uma filha endemoniada. Ela é possessa de demônio. Tem alguém que está num cenário que você está e está achando que o que você está passando é para vergonha. Não, Jesus está te dizendo: não é porque começou chorando que vai terminar chorando. Não é porque começou errado que vai terminar errado. Aparentemente, expor-se diante de Jesus e diante da multidão é vergonhoso, mas aqui eu estou para liberar uma palavra para você, que aonde tem vergonha terá dupla honra de Deus. Terá dupla honra de Deus para a vida de alguém.
Só que quando ela pede que Jesus ajude ela, Jesus olha para ela e diz assim: Senhor, socorre-me. Aí Jesus olha para ela e diz assim: é justo, mulher, eu pegar os pães do gentio e dar para os cachorrinhos comer? Só que agora ela disse assim, eu vejo aquela mulher conversando com Jesus e dizendo: mas Jesus, tu não disse que foi enviada as ovelhas perdidas? Olha eu aqui. Aí eu vejo ela olhando assim: olha, mas os cachorros também comem da migalha que é cali da mesa do meu Senhor. Mas ela está dizendo assim: olha, Senhor, eu sei que tu és o dono da mesa. E se o Senhor quiser dar pão para o cachorro comer, o Senhor dá. Se o Senhor quiser colocar o cachorro na mesa sentado, ele sentará, porque a mesa é tua. Só que eu vim aqui hoje debaixo de uma palavra para dizer para alguém: para você que é filho, Deus não vai dar migalhas. Para você que está passando por essa humilhação, Deus está lhe dizendo: eu estou preparando uma mesa. E mesa é lugar de honra. Davi disse: prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus. Ei, aquela mulher toma uma atitude. Sabe qual é o problema da nossa geração? Quer se manter privado ali, ó, naquela situação. Deus está dizendo para alguém agora: se desprende. Sabe qual é o meu problema? Eu quero responsabilizar Deus, aquilo que Ele colocou na minha mão para resolver. Deus está dizendo: toma uma atitude nesta noite. Senhor não foi enviado, senão as ovelhas perdidas. Eu sou ovelha perdida. E hoje eu vim aqui porque eu preciso, nem que saiba das migalhas, para aliviar a minha dor. Só que eu vim aqui como boca de Deus para dizer: não terá mais migalha, não terá mais humilhação, não terá mais defamação, terá exaltação. Eu estou vendo Deus nesta noite: eu vou exaltar a história de alguém, mas de alguém que decidiu renunciar uma vida errante, de alguém que decidiu abandonar hábitos velhos para trás, de alguém que disse assim: a partir de hoje eu servirei a esse Deus. E sabe o que é que eu acho interessante? Que tem coisas que Deus precisa liberar. A maioria das vezes que eu leio a Bíblia, meu pastor, eu nunca vi um texto em que Jesus curou alguém que não pedisse a Ele ajuda. Tem um bocado de gente aqui só querendo, mas pedir que é bom, nada. Aquela mulher tomou a decisão certa, direcionamento certo. E sabe o que é que eu acho bonito? Tem muita gente que pode pular, rodar, pregar, marchar. Não tenho nada contra, eu sou do mistério. Mas nem todo mundo vai vivenciar a experiência que aquela mulher teve, sendo uma cenaferia canadeia. Não vai, sabe por quê? Porque olha que Jesus fez bastante prodígios e milagres. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ó, mulher, você não pegou não. Você não está no culto. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ó, em outras palavras, Deus está olhando para alguém da direção e está dizendo assim, ó: olha, mulher, hoje eu estou honrando o teu esforço. Aquela mulher, ela se humilha em um grau de humilhação tão grande, porque ela sabia o que ela queria. E ela era igual a você, ela tinha saído de casa e deixado um problema. Mas ela disse: daqui eu só saio quando ele resolver. Porque eu tinha não resolvia. Mas disseram que ele resolve. Então é por isso que você está nesse culto. É porque ele está aqui e está dizendo: eu vou resolver.
eu vejo, gente, eu preciso vivenciar isso aqui. Mas cuidado. Porque viver o extraordinário de Deus é doloroso. Você fica pedindo para ter experiência, mas eu quero lhe lembrar que Estevão viveu a maior experiência da sua vida e teve a sua carne marcada. E você não quer passar prova aqui na terra. As marcas é aqui, é na sua carne. É por isso que dói tanto, diz o Senhor. É por isso que essa dor na alma insuportável. Oh, Pai, adore a Ele. Aleluia. Vai, meu. Oh, adore. Eu vejo aquela mulher chegando perto de Jesus e dizendo: oi, aleluia, e Pai. Pode ser melhor porque é pra Ele. Segura. Jesus olha para ele e diz: mulher, grande foi a sua fé. Ei, para algumas pessoas que não cava poço, vai viver sempre, vai ficar sempre esperando um anjo descer e agitar as águas. Porque quem não se disponibiliza a se envolver, a se humilhar, a fazer como Maria, a escolher a melhor parte, vai ter o mínimo de Deus. A Marta tem o mínimo de Deus. Mas quem faz como Maria, quem faz como essa mulher cananeia, se humilha, Jesus dá ousadia. Tu quer o quê? É você que vai dizer o que você quer nesta noite. Jesus está dizendo: é você. Ei, está sendo liberado para a vida de alguém aqui agora. O milagre vai ser segundo aquilo que você pediu. O tema que eu trago para essa mensagem: vai acontecer da forma que você pediu. Vou repetir: vai acontecer da forma que você pediu. Aí Jesus te diz, aí você questiona dentro de você: e os obstáculos? Ei, é para te posicionar a entender que há guerras que não lutam de pé, há guerras que se lutam. Jesus está dizendo para alguém: as guerras se lutam de joelho. Tem muita gente que não veio, sabe por quê? Porque está querendo resolver com as armas materiais só aquilo que o céu pode fazer. Mas para você que está aqui, Deus está liberando uma palavra hoje. Vai ser do jeito que você me pediu. Mesa é lugar de honra. Deus está te dizendo: essa fase vai passar. E você vai sentar na mesa.